E aí, pessoal, voltei, tudo bem? Selva corporativa, vamos falar sobre liderança sem autoridade. O que é liderar sem ter autoridade? É, Duas impressões que inevitavelmente eu vou passar. Eu vou passar a impressão de coaching, né? Eu vou ensinar você o mindset de deslanchar aí na sua carreira, de se libertar das crenças limitantes e tudo nessa porra. Isso é a primeira coisa nojenta. E a segunda coisa nojenta, nessa história, contando essa história para compartilhar essa experiência, vai parecer que eu tô falando muito mal de uma pessoa. Então a gente vai pegar uma gestora e a gente vai descrever a atitude dela. E ao descrever a atitude dela, vai parecer que eu estou falando mal da pessoa, de tão ruim que é o comportamento. Então, duas imagens que eu quero impedir que vocês tenham. A primeira é de que eu quero me propor como coach, eu não vou te vender um pacote de R$ 2.000 para uma palestra transformadora aqui numa cidadezinha de interior no fim de semana. E também, isso não é maldade gratuita para prejudicar alguém. Falar mal assim, maldade gratuita para prejudicar alguém é um cara chegar lá na Paula e falar que o chuleta é um lixo. Isso daí isso é feio, isso é pobre. Aqui a gente vai narrar comportamentos que existem na vida corporativa e que faz com que muitas pessoas aí tenham câncer e como é que numa história de sucesso uma pessoa reagiu bem a isso. É uma história real e com alguns detalhes aí que foram mudados, assim, para não expor ninguém. A gente precisa de um nome feminino. Murquinha. Murquinha é o nome da coordenadora aqui, né? Que tá se lascando na vida. E a gente tem a gerente dela, que é uma pessoa muito pesada. Vamos colocar esse daqui. Não. Pera. Vamos pegar a gerente. E aí a gerente, ela é muito opressora no sentido de maltratar, de odiar mesmo. Então, assim, o que as pessoas que estão aqui, né, o que os técnicos, o que os analistas, eles costumam dizer? Cara, essa gestora, ela é de lua. O que dizem, como é que descrevem esse fato dela ser de lua? Ela muda de estratégia o tempo todo, ela escolhe bodes expiatórios, ela expõe estagiários ao ridículo e ela pega estagiários para Cristo. Ela esquece da agenda, ela esquece de coisas que ela deveria ter feito e ela terceiriza a culpa, então ela consegue colocar a culpa em alguém isso. E ela demanda tudo de forma agressiva. Então, assim, se a gente tiver que listar 5 coisas que são as piores do comportamento dessa pessoa, esses são os piores. Então, imagina o que é mudar de estratégia o tempo inteiro. Você tem diferentes formas de fazer determinados trabalhos e você tem diferentes abordagens. Essa gerente, vira e mexe, ela vai fazer um treinamento e aí ela escuta sobre Scrum, e aí ela escuta sobre, sabe, e aí você vai descobrindo sobre new methodologies. E aí tudo que você escuta de novo soa como música aos ouvidos, só que toda nova metodologia, ela envolve um tempo de implementação e de adaptação. Então, se você está acostumado a fazer um trabalho de um jeito e eu chego para você e falo, olha, a partir de hoje você vai fazer de um outro jeito porque sim, você vai se esforçar, vai demandar esforço para que você faça as coisas de um jeito diferente do que você está fazendo. Imagina, por exemplo, que eu falo assim, segura o mouse com o esquerdo e faz ATF, assim, controlando o seu boneco com a mão direita. Significa que você não sabe mais jogar BDO? Não é que isso não significa que você não sabe jogar BDO. E o meu exemplo é horrível porque aqui a gente entra nos méritos de destro e canhoto. Mesmo que a pessoa fosse ambidestra, porque esse tipo de criatura esquisita existe, uma pessoa que escreve com as duas mãos, mesmo uma pessoa ambidestra, eu duvido que se a vida inteira ela jogou assim, com o mouse aqui, com o teclado aqui, se você mandar ela inverter, mesmo sendo ela ambidestra, mesmo sendo ela capaz de escrever com as duas mãos, ela vai se atrapalhar e ela não vai lutar com a mesma habilidade, porque você mudou a forma como ela estava condicionada a trabalhar. A maneira como ela estava condicionada a jogar. Quando você inverte tudo, a pessoa ela comete erros, e ela comete erros e não é por falta de conhecimento técnico. Não é que a pessoa esqueceu como que joga BDO, é que ela não está acostumada a jogar BDO daquele jeito. Esse é o problema de você querer implementar novas metodologias de trabalho o tempo inteiro, toda vez que você lê um novo livro e toda vez que você foi a uma nova palestra. Então isso acontece no ambiente de trabalho onde essa minha morquinha está tendo que lidar com essa malvadona. Não vamos chamar de malvadona, mas vamos falar de fraca. A gerente é fraca.
E aí o que acontece? Ela não consegue entregar. Ela não consegue entregar o trabalho. Por quê? Porque as pessoas estão sempre se adaptando a novas metodologias. Isso acontece muito com quem é recém-gerente. O que um recém-gerente acredita? Puta que pariu, eu sou muito foda na vida, eu subi meus itens tudo bem, agora eu mando nessa porra. Até te diria, né? Porque gerente não é lá aquelas grandes merda. E aí, assim, a pessoa, o poder sobe a cabeça dela e ela se sente de repente descoberta e ela quer mostrar o quanto ela é capaz e ela quer fazer e acontecer. Isso depois você ganha experiência, você vê que o gerente ele é muito mais frágil do que qualquer outro que está abaixo dele. É complicada essa vida. A mobilidade no mercado é difícil e assim, se sustentar sem que você tenha uma equipe que batalhe por você é uma coisa muito complicada. Não bastasse isso, o que essa pessoa tem? Ela tem problemas nas entregas dela e ela não consegue reportar a matriz, que fica fora do país, da maneira como deveria, e o trabalho sempre apresenta falhas, por uma dificuldade e por uma incompetência de gestora mesmo. E aí o que ela faz? Ela escolhe bodes expiatórios. O que é o bode expiatório? Olha, a minha metodologia é perfeita, a minha estratégia é boa, os meus procedimentos eles são bons. O trabalho não saiu por causa de fulana. Por causa de Murloca, por causa de Murquinha, por causa de... E é sempre alguém que é culpado pelo trabalho não ter sido bem desempenhado, quando na verdade ele não foi desempenhado por falta de competência e de habilidade de gestão. Beleza, como se não bastasse, ela vive ridicularizando estagiários, ela mostra quantos estagiários são burros, atrapalhados, e isso faz com que os caras tenham um certo problema. E isso faz com que todos os outros, que não são necessariamente estagiários, vivam com medo. Essas pessoas, elas vivem com medo de quê? Essas pessoas vivem com medo de quê? Como as piadas, elas são muito pesadas em relação aos estagiários, como o tratamento com os estagiários é muito pesado, as pessoas que estão ali em cima, elas têm, e essa pessoa ela deveria ser processada e demitida por isso, cara, que nojo que eu tenho disso. Ela, por si só, né, por si só, mas beleza, o mundo não é do jeito que a gente quer e essa gestora tá lá. Os analistas, os técnicos, as pessoas que estão ali, elas morrem de medo de caírem no conceito da gestora para que possam ser tratados como estagiários, porque isso acontece. Então os estagiários eles são os motivos da piada, são os motivos do escárnio, mas aí quando alguém dá uma pisada na bola muito grande, esse cara no conceito da gestora ele cai para o nível de estagiário e ele começa a ser a vítima desse sarcasmo, dessa ironia, das piadinhas, da graça e dessa exposição. Né? Essa gestora, ela interrompe o trabalho. Então, imagina assim, esse cara, ele tá acostumado a andar para frente. E ele só faz isso, ele só anda para frente, é para isso que ele serve. Essa pessoa, por inabilidade de criar procedimentos, de criar processos e de gerir, desculpa pelo barulho lá fora, eu não tenho controle sobre isso e à noite eu vou ficar com preguiça de falar tudo isso. Essa gestora, por incapacidade mesmo de criar uma estrutura que funcione por si, cada peça desempenhando o seu próprio papel, porque ser gestor é isso, você tem que montar o seu tabuleiro com peças que funcionam de acordo com as funções que lhe foram atribuídas e que o resultado tem que funcionar como tem que funcionar. É igual numa cozinha, você tem o cara lá que corta, que tempera o bife, aí depois você tem a pessoa que fica lá na chapa, você tem a pessoa que monta o prato e você tem a pessoa que vai lá servir na mesa. E assim, você não pode depender do dono do restaurante gritando na orelha o tempo inteiro do garçom que ele tem que levar o prato e no chapeiro que ele tem que fritar o bife. A pessoa tem que saber o que ela tem que fazer. A pessoa ela tem que saber o que ela tem que fazer. Você tem que dispor as suas peças e falar, olha, essa peça aqui ela só vai andar em linha reta e essa peça aqui ela vai andar como um cavalo que só vai para frente do xadrez. Então, você só pode se mover se você for para cá ou para cá. E aqui, como já tem um cara aqui, você não pode ir. O dia que ele sair daqui, você pode vir para cá. E o que você está fazendo? Você está criando um tabuleiro, você está criando uma equipe, fazendo com que o trabalho saia desde que cada um cumpra a sua função. E você não vai alterar e você não vai atrapalhar o cara de desempenhar a função dele. Mas essa gestora, ela não tem essa visão. Ela descobre uma nova metodologia e chega para esse cara aqui e fala, escuta, hoje eu quero que você ande para trás, ou hoje eu quero que você ande para o lado e eu quero que você fique aqui. A pessoa ela perde a função dela, ela diz que ela entra em conflito porque ela tem que obedecer à autoridade, mas ela deixa de poder ser capaz de desempenhar a função dela no motor da qual ela faz parte.
É como se você chegasse para a vela do carro e falasse assim: hoje eu quero que você funcione como bateria. Não dá, não dá, porque a pessoa ela se formou a vida inteira para funcionar como vela. Mas ok, a gestora porque ela pode, porque ela é incapaz, porque ela não tem visão e porque ela acha que a autoridade é igual competência, e isso é um problema nosso também. A gente acha que bondade e autoridade é igual competência, ou seja, se a pessoa for boa e se você der o cargo de presidência para ela, o país está resolvido. Por quê? Porque tudo que a gente precisa é de bondade. E essa pessoa, ela é linda de coração. O coração dela é maravilhoso. Você precisa ver ela tratando os gatos, animais dela. Você precisa ver o carinho que ela tem pelos peixes que ela cuida. Você precisa ver o amor que ela tem pelas flores que ela tem no jardim e como ela trata a avó dela. Essa pessoa ela é maravilhosa de coração, mas ela é gestora incompetente. É gestora incompetente. A competência do gestor nada tem a ver, nada tem a ver com a bondade do coração. Né? Uma vez eu tava lá assistindo, por acaso, aquele American Idol, e aí a menina começou a dar um sermão no Simon, que é o vilão, né, do programa. Eu venho aqui e eu sou uma boa pessoa. E ele falou assim: tá vendo aqueles vencedores das edições anteriores? Sabe o que eles têm em comum? Eles são bons cantores. A gente não tá aqui procurando alguém que tenha um bom coração. A gente tá procurando quem canta bem e você não canta bem. A menina saiu destruída. E ela saiu com ódio ao ponto de querer matar o Simon, aquele cara que inventou o programa. Que depois veio pro Brasil como Ídolos, Fama, alguma coisa assim. E você entende que assim no fundo ele estava certo porque ele não precisava de uma pessoa de bom coração, ele precisava de alguém que cantasse bem para ser o próximo American Idol. Então assim, aqui a gente precisa de uma gestora, e uma gestora não pode chegar para esse peão e falar: hoje, porque eu sou o chefe, eu quero que você ande para trás. Isso não pode existir. A gestora não é boa se ela faz isso, mas ela faz. Na equipe dela, ela faz. Você está vendo como você consegue atacar o comportamento de uma pessoa? Você está vendo como você consegue destruir a imagem de uma pessoa que não tem nada bom para mostrar no comportamento dela, sem chamar a pessoa de lixo e sem contar mentira e sem gerar intriga? Você consegue descrever o comportamento da pessoa ao invés de ficar falando mal dela, dizendo que ela é uma vagabunda, que ela é uma puta, que ela é uma desgraçada na hora do almoço, para alguém que não vai mudar a situação. Para alguém que não vai mudar é diferente. É diferente você atacar o problema e o comportamento e os resultados do problema e atacar a pessoa. Porque se você ficar falando que ela não presta, que é uma vagabunda, que ela é uma puta, você está mentindo porque ela não se prostitui e que ela não presta. O jeito que ela trata os gatos coloca isso em xeque. O problema aqui é que ela é uma péssima gestora. O problema aqui é que ela é uma péssima gestora. Beleza. Por último, essa pessoa demanda tudo de forma agressiva. Ela não só fala: olha, isso precisa ser feito para hoje, porque senão o processo não vai andar. Já que você colocou um monte de peças aqui, que cada peça tem que desempenhar uma função e você precisa de uma peça defendendo aqui essa casa, porque senão essa daqui vai ser tomada pelo adversário, as peças elas precisam estar todas dispostas de maneira que a estrutura funcione. Ao invés dela falar: olha, isso precisa ser feito, senão o negócio não vai funcionar no final do dia. Eu preciso que alguém faça, eu preciso que você faça essa atividade. Ao invés disso, ela grita histericamente: eu quero essa porra pra hoje. Ela não fala porra porque ela tá dentro do escritório de uma grande multinacional que paga cifras de, claro, mais de 4 dígitos para ela fazer o trabalho porco ruim que ela faz. Mas, ok. No fim das contas, você tem um comportamento que faz com que as pessoas que estão aqui, que dependem desse emprego, que não podem perder esse emprego e que não conseguem reagir ao comportamento dela, fiquem numa situação de paralisia emocional e que elas não conseguem se desempenhar. Então, quando você chega para esse cara aqui, que foi feito para andar só para frente, quando você chega para esse cara de impostos, você fala para ele: você tem que fazer relatórios de contabilidade, que são coisas que são semelhantes, mas não são completamente diferentes. Esse cara fala: tá bom, eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu tenho medo do grito. Por quê? Porque eu tenho medo de ser tratado como um estagiário. Por quê? Porque você tem poder. E assim, não subestime a capacidade que uma pessoa ruim tem de exercer domínio emocional sobre um monte de outras. Isso acontece o tempo inteiro e as pessoas estão aí infartando. As pessoas estão ficando doentes por conta disso. Bom, o que a Morquinha pode fazer? E aí aqui começa a história de sucesso sem muitos conceitos, tá? A gente vai para a narrativa da história de maneira não tão conceitual. Chegar aqui e ver
Você tem que tentar entender primeiro por que é que essa pessoa tem esse comportamento e o que é que ela quer. É, o cara tenta roubar o seu spot, você tem que perguntar o que esse cara quer aqui. O que é importante para ele. E você tem que negar aquilo depende, né? Depende. Você tem que negar ou dar exatamente aquilo que a pessoa quer. E por que ela faz isso? E aí você, entendendo por que dos comportamentos, você consegue evitá-los ou então manipular o comportamento da pessoa através daquilo que você tem. Então a Murquinha, muito inteligente, ela falou assim, olha, essa gerente fraca aqui, ela apanha todo dia. Ela apanha todo dia de fora. Por quê? Porque ela foi promovida, porque não tinha ninguém mais que falasse inglês bem como ela fala, não tinha ninguém mais com o tempo de casa que ela tem e a experiência que ela tem no ramo, só que o pessoal não está feliz com ela. Por quê? Porque as demandas elas não estão sendo entregues e a gente está com uma imagem ruim perante a matriz. Não só isso, os resultados nossos dentro da organização, os resultados do nosso departamento, eles não estão bons. E essa pessoa, ela leva porrada todo dia e ela tem que se esconder todos os dias, porque todos os dias olham para ela os outros gestores e a direção e o mercado olha para ela com um olhar crítico de quem não está entregando aquilo que precisa ser feito. Então, ela está numa pressão, ela está sob pressão muito mais do que os outros aqui. E por que ela o tempo todo muda de comportamento e de metodologia? Porque ela não acha que a atual funciona. E aí ela lê um livro e ela fala, puta merda, vamos mudar. Faz um curso lá, caro. Ela é mandada para um treinamento em Nova York e volta. E ela fala, não, agora vai, todo mundo vai tentar mudar. E aí tenta de novo. E aí o resultado não sai de novo. E aí a frustração da pessoa e a incapacidade dela de mudar faz com que ela exploda. Lembra daquele vídeo, Você é um bosta? Em que eu falei, por que eu sou tóxico? Porque eu não consigo carregar o meu time. Então, se essa gestora ela fosse boa ao ponto de carregar o time inteiro nas costas dela e entregar tudo aquilo que se espera dela, ela não seria tóxica como ela é. Mas como ela não tem controle, o que ela faz? Ela se descabela e fala, a culpa é sua. E eu ainda tenho que ficar olhando para essa cara choncha desse estagiário que é burro. Quando você não consegue entregar aquilo que você quer, aí vem a toxicidade. Aí vem a toxicidade. A Murquinha, ela percebeu isso e ela falou, não, eu tenho que dar apoio para esse pessoal aqui dessa equipe. E aí ela chegou para esse pessoal da equipe dela e falou, você sabe por que ela dá chilique? É porque ela não consegue o resultado que ela quer. Porque ela não tem capacidade para isso. Ela precisava fazer com que as coisas funcionassem. E sabe, no fundo, quem faz as coisas funcionarem? Nós. E nós sabemos fazer esse departamento funcionar. Ela como coordenadora. Ela falou assim, essa coordenadora tá muito rainha, né? Peraí. Eu devia ser mais eu não sei, cara, colocar essa peça. Aqui e essa aqui. Não, essa vem pra cá. Essa vem pra cá. Droga. Então, só para diferenciar aqui, eu tenho essa gerente e essa coordenadora, ela chega, a Murquinha, fala, você está vendo como você é uma peça que você sabe andar para frente? E você está vendo como você é uma peça que sabe andar para frente também? Você está vendo que você também é uma peça que sabe andar para frente? E se a gente conseguir fazer esse mecanismo funcionar por si e a gente ignorar os chiliques de uma pessoa que afinal de contas só é chiliquenta porque ela não tem equilíbrio emocional? Sabe o que a gente podia fazer? A hora que porque assim, ela não consegue pegar no pé de todo mundo ao mesmo tempo, né? A hora que ela der chilique com essa daqui, a gente sabe que no fundo o que ela quer é o trabalho feito. E ela tá mandando essa pessoa andar pro lado aqui porque ela não sabe como fazer o departamento andar da maneira que deveria. E se a gente der apoio emocional um para os outros? E se a gente impedir que as ofensas e que o chilique e que a gritaria dela nos atinja emocionalmente? E se a gente começar a dar apoio um para o outro para que o trabalho saia? O que vocês acham? Olha a genialidade dessa pessoa. O que ela está mostrando para vocês? Parece um coach falando agora, né? Ela está mostrando que ela tem liderança sem autoridade, porque a autoridade está na mão da gerente. Mas ela, como coordenadora, ela se coloca no papel de líder, alguém que serve, que guia, que orienta todo mundo no caminho, no sentido que tem que ir. Então ela chega, quando a chefe estiver olhando, você anda pro lado, porque ela é burra, ela mandou você andar pro lado, sendo que você não foi feita para isso. Na hora que ela mandar você, na frente dela você anda pro lado, só que a hora que ela virar as costas, a gente vai te dar cobertura e você vai voltar a fazer o trabalho de forma que o prato saia no final da produção. Se você foi colocada na chapa para fritar o bife e ela chegar para você e falar que você quer que você corte tomate, sendo que você não sabe cortar tomate rápido, quando ela estiver aqui, você vai cortar tomate na frente dela. Você vai cortar da melhor forma que você puder. A hora que ela virar as costas, você volta para a chapa. Por quê? Porque a gente precisa dos seus bifes feitos.
Ou seja, você tem que desempenhar a função que você precisa desempenhar para que o trabalho saia no final. Então, desde que a gente consiga fazer esse trabalho sair, essa pessoa aqui não sofrerá a pressão por parte da empresa, por parte do mercado e por parte da matriz, e aí ela vai nos deixar em paz. Se essa pessoa tiver paz, a gente também vai ter. O que vocês acham disso? E a Morquinha, ela conseguiu apoio de todo mundo que viu que puta que pariu, é verdade mesmo. Cada um começou a levar isso de forma que toda a equipe se condicionou a ignorar o ódio, a ignorar o sarcasmo, a ignorar as piadas, de um ponto em que quando alguém era pego para Cristo, quando alguém começava a ser assediado aqui, as outras pessoas repudiavam isso, não sentiam medo de serem a próxima. Por quê? Porque todas elas sabiam que a hora que esse discurso de ódio aqui acabasse, a hora que o extravasamento dessa frustração acabasse, todas as outras pessoas aqui abraçariam essa e falaram: essa foi a sua vez, mas calma, porque daqui a pouco vai ser a minha. E passou, tá tudo bem, faça o seu trabalho e você continuará sendo necessário aqui. A própria equipe começou a dar apoio emocional para os outros da equipe. E aí o que você fez? Você começa a derrubar o gerente por falta de base. Porque nesse momento, esse cara, ele teria alguém que trabalharia por ele só na frente dele, mas que jamais fariam alguma coisa por ele em si. E um gestor, para que ele seja bem sucedido, ele precisa que a equipe faça coisas por ele e não pelo simples propósito do trabalho. E aí essa equipe aqui, ela começou a aplicar uma, podemos chamar de técnica, um comportamento do tipo: o seu conhecimento é nosso, agora o nosso conhecimento é nosso. E isso é a pior coisa que você pode fazer com o gestor, acredita em mim. Se você chega e diz: o seu conhecimento se comporta dessa forma, o seu conhecimento é nosso, agora o nosso conhecimento é só nosso, significa que o dia que esse cara tiver alguma coisa para contar, todo mundo vai absorver. O dia que esse cara não tiver absolutamente nada para contar, nada vai ser dito para ele. O dia que a informação ela vem da matriz e chega aqui, essa informação que chega da matriz ela vai ser repassada para toda a equipe e a equipe vai compartilhar entre ela. O dia que a informação chega na equipe, essa equipe o gerente ele é privado dessa informação, de forma que ele começa a ser isolado na estrutura e a estrutura começa a andar sem a intervenção dele. Por quê? Porque essa equipe ela já sabe mais ou menos como se comportar de acordo com isso. O dia que você souber menos sobre o andamento geral da coisa, o andamento pontual de cada posição, você como gerente nunca vai ser capaz de entender melhor. Se você é dono do restaurante, fritar bife melhor do que o cara da chapa, você não vai conseguir, não é para que você consiga. Porque o cara está trabalhando exclusivamente nessa posição e só por ele trabalhar lá ele vai fazer aquilo melhor que você. Então, um gerente ele não é melhor do que nenhum especialista, mas a visão geral dele tem que ser mais rica do que de todos, porque ele é o maestro, aquele cara que fica coordenando todo mundo porque todo mundo trabalha da maneira que tem que ser feita. Quando a equipe nega a informação para esse cara e esse cara deixa de entender por que é que o prato feito está saindo no final lá, porque é que a comida está saindo no final da linha do restaurante, se ele não sabe mais o que está acontecendo para que aquilo saia gostoso daquele jeito, o dia que ele precisar recriar essa equipe, ele não vai ter competência para tal, mas a equipe consegue sobreviver. Não estou dizendo que isso funciona em todas as empresas, isso daqui a gente está falando de conceitos. É claro que tem empresas de família aí que é completamente diferente, a prática é completamente diferente da lógica. Mas o que eu digo aqui é que essa pessoa, ao atrair todo o time para ela conseguiu liderança sem autoridade. O que vai começar a acontecer? Essa pessoa ela vai começar a receber perguntas da corporação, da empresa, ou da matriz, ou do mercado. Ela vai começar a responder perguntas que ela não será capaz de responder. E quando essa resposta precisar ser dada, quem é que vai ter a resposta imediata para entregar formatada da maneira que precisa? Então, quando essa gerente chegar se descabelando e falar: vocês têm que contar lá para o financeiro o que foi que aconteceu, o relatório ele sai imediatamente e vai direto para lá, a não ser que essa pessoa exija. Se essa pessoa exigir, o relatório pode até ser bem analisado por ela, mas o detalhe, quem vai conhecer é essa equipe. E aí o que você consegue fazer? Uma transposição. Você começa a conseguir atingir camadas superiores passando por esse cara, porque ninguém mais tem paciência de escutar a versão dele.
O dia que o diretor, aqui a gente está falando de uma gerente, né? Droga. Eu coloquei as peças tudo errado, mas enfim. O dia que o diretor, o fodão que está aqui, o dia que o diretor que está aqui chegar para essa gerente aqui e falar, me dá essa informação, e a informação não for bem feita, e por um acaso, não que isso possa acontecer naturalmente, não que isso deva acontecer naturalmente, por um acaso, esse diretor escutar essa coordenadora, droga. A Murquinha é essa aqui, agora mudei tudo. Então aqui a gente tem o diretor, pica grossa, aqui a gente tem um gerente, a gerente fraca, e aqui a gente tem a coordenadora Murquinha. Vamos tirar essa coordenadora aqui também. Tem que ter uma só. E esse rei aqui eu aprendi. Ah, não dá pra tirar. Esse daqui é o rei do shogi, então não dá pra você tirar ele da tabuleiro. No mínimo os dois tem que ter pra você criar qualquer jogo, qualquer suposição de jogo. Enfim, o dia que o diretor escutar a gerente falando, ele vai perceber que essa gerente ela detém muito mais conhecimento e detém muito mais controle do andamento desse departamento do que a própria gestora. E aí ela se enterra mais ainda. Um diretor, só porque ele quer, ele pode tirar uma gestora e colocar um coordenador no lugar. Não, a vida não é fácil desse jeito nas grandes corporações. Mas o tempo é o senhor da verdade. O tempo é o senhor de todas as coisas. E existe uma coisa na vida que se chama karma. Por quê? Porque pessoas eventualmente ficam doentes, reestruturações organizacionais eventualmente são feitas. E essa Murquinha aqui, ela percebeu que todos os técnicos e todos os analistas e todas as pessoas que trabalhavam aqui, inclusive os estagiários, se sentiam liderados e protegidos por ela. O dia que essa pessoa teve uma dor de barriga, quem é que toda a equipe em uníssono e o que é que o diretor que já escutava os discursos e os posicionamentos dela decidiram? Eles decidiram que a melhor pessoa para ocupar esse espaço aqui era a própria Murquinha. E aí o que aconteceu? Essa gestora aqui ela foi mandada embora e essa coordenadora aqui ela foi promovida. E sim, esse tipo de movimentação acontece o tempo inteiro no mercado. Por que é que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu não quero que vocês sejam esse peão aqui que tem um derrame no trabalho, que tem um infarto no trabalho. Por quê? Porque não aguenta a porrada emocional de uma pessoa que só tem esse comportamento porque na verdade ela é fraca. Ela é fraca. Não confundam maldade com fraqueza. Maldade é você chegar na Paula e falar o chuleta é um lixo. Isso é maldade. Agora, você chegar a falar assim, eu quero esse relatório para hoje. Você entendeu o que eu tô falando? Cara de mamão, feio. E isso é ser fraco e tóxico também. E ruim e mal. Não, essa pessoa é má. Essa pessoa é má. Mas tem gente que não é má e tem todo esse comportamento de quem é fraco emocionalmente. Eu acho que essa pessoa ela passa a ser má a hora que ela começa a assediar moralmente, emocionalmente, o estagiário, coitado. Mas tirando essa parte, esse negócio de ficar mudando estratégia, esse negócio de ficar colocando a culpa no outro, isso daí pra mim não é traço de maldade, é traço de incompetência. Essa gerente ela é incompetente e ela saiu dessa posição porque ela não a merecia. Ou seja, o ideal é que as pessoas, isso não acontece na vida real, o ideal é que as pessoas elas sejam colocadas nessa posição aqui por merecimento. Porque assim, nesse grupo todo, quem é que teve a habilidade natural de liderar e organizar toda a equipe? A Murquinha, então ela merece estar nessa posição. O ideal não é que você coloque uma pessoa aqui porque ela tem um coração bom ou porque ela é filho de alguém. Não se coloca alguém no lugar porque a pessoa é filho de alguém que é da hora, que é legal, que é bom. Não, você coloca uma pessoa que mostrou que ela tem competência para desempenhar a função que precisa ser desempenhada ali. Agora, se você está sendo assediado no seu trabalho, saiba que a culpa do assédio pode não ser sua. Você tem que trabalhar bem? Tem, você tem que trabalhar o melhor que você puder. Mas se a culpa não for sua, não infarte, não tenha derrame, não destrua a sua saúde, porque um gestor fraco foi colocado numa posição em que não deveria estar. Reflita, espero que seja útil.